Olá, galera do sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Marciano Lima e estou aqui para passar mais um conteúdo de História para vocês. O nosso tema de hoje é a sociedade e a economia colonial hispano-americana. Debateremos hoje, na nossa aula de História, um pouco como era organizada a sociedade na colônia espanhola e como foi desenvolvida as práticas econômicas também na colônia espanhola. Vamos começar falando da sociedade colonial hispano-americana. Bom, primeiramente é importante falar para vocês como era organizada a sociedade nas colônias espanholas. Primeiramente, no topo vinham os chapetones. Os chapetones eram os metropolitanos ocupantes dos cargos públicos mais importantes e também eram grandes proprietários de terras. Resumindo, os chapetones eram os espanhóis recém-chegados na colônia espanhola. Por exemplo, a pessoa que nasceu no território metropolitano, ou seja, na Espanha, no caso estamos falando da colônia espanhola. Esse cara era denominado aqui na colônia como chapetone. Então ele era o cara mais importante entre os cargos, né, na pirâmide social aqui da questão das colônias espanholas. Então era um grupo muito pequeno, eram poucas pessoas que eram chapetones. A maioria era negros e ameríndios, mas vamos dando continuidade. Então, no segundo lugar, na pirâmide social, temos os crioulos, que eram os descendentes de espanhóis nascidos nas colônias. Geralmente eram excluídos dos grandes cargos importantes, né? E eram a classe média entre os colonos. Era da seguinte maneira, pessoal: os crioulos eram os filhos dos espanhóis nascidos no território americano. Tinha os espanhóis, os chapetones chegavam aqui, se envolviam com alguns pobres, com os índios, e tinham os crioulos. Então os crioulos eram os descendentes dos espanhóis que já tinham nascido aqui no continente americano, já eram americanos. Então eles tinham um pouco de importância na sociedade. Na verdade, todas as classes sociais tinham importância, mas ocupavam os grandes cargos, os médios cargos eram os crioulos. Em seguida vinham os mestiços, que eram os filhos dos espanhóis com os negros ou ameríndios. Eram pequenos proprietários e eram trabalhadores livres. Era como se fossem os pobres, né? Por exemplo, um crioulo se envolvia com um indígena, se envolvia com um negro. Então, o filho desse crioulo seria um mestiço e ele, muitas vezes dos casos, seriam livres, então não tinha muito problema com essa pessoa. Então, os mestiços, vem daquela questão da mistura, então geralmente era a mistura, eles faziam parte ali. Era a segunda maior população. A maior população era exatamente a população dos negros e os ameríndios, os nativos da região. Então esse pessoal aí foi o pessoal que foi submetido a algumas formas de trabalho compulsório, ou seja, o trabalho forçado, isso eu vou citar para vocês na questão da economia. E tanto os negros como os indígenas passaram pela escravidão. Foram escravizados e foram injustiçados nas colônias espanholas. Então vamos para a economia colonial americana. Então é importante citar para vocês que a economia colonial era baseada exatamente na agricultura e existia um monopólio do comércio em relação à colônia. Por exemplo, a colônia só poderia fazer comércio com a metrópole. Lembrando que o conceito de metrópole e colônia a metrópole seria a Espanha e a colônia seria suas colônias aqui no território, o seu território aqui no continente americano. Então, é importante falar para vocês que a economia das colônias espanholas foram basicamente a base da agricultura e também depois
na extração dos metais preciosos. Então, a encomenda era um sistema de trabalho bastante utilizado pelos espanhóis. O termo significava ou significa recomendar ou confiar algo para alguém. Esse sistema de trabalho foi criado em 1512. Esse regime deixava as comunidades indígenas inteiras sob os cuidados de um encomendeiro, ou seja, de um grande fazendeiro. E ele poderia utilizar a mão de obra dos índios para o desenvolvimento de atividades agrícolas ou da extração de metais preciosos. Então, em troca, o encomendeiro, ou seja, o grande proprietário de terra, deveria assegurar e oferecer a educação religiosa cristã para os seus índios. Então, a encomenda era o trabalho forçado, o trabalho escravizado, dos indígenas. Em troca, era assim: eu era um proprietário de terra, eu não queria pagar imposto à coroa, então o que eu fazia? Eu pegava um indígena, escravizava ele, e em troca eu deveria fazer o quê? Dar educação religiosa ao indígena, torná-lo ele um cristão. Ainda continuando na economia colonial hispano-americana, outra modalidade de trabalho também utilizada pelos espanhóis foi a mita. É importante falar para vocês que a mita, antes mesmo da chegada dos espanhóis, os povos incas, já usavam esse sistema de trabalho. Só que ele foi reformulado, obviamente, com a chegada dos espanhóis. E como era que era organizada a mita? A mita também foi conhecida por outros nomes, Tem o repartimento e a cuatequil. Nesse sistema era assim: era um trabalho nas minas, de extração de metais preciosos. Então, os índios eram escalados por sorteio para uma temporada de serviço compulsório, ou seja, de trabalho forçado. Por sua vez, os trabalhadores recebiam uma baixa compensação salarial pelo trabalho desenvolvido nas minas. Após o fim da jornada, ainda recebiam uma quantidade de minério conhecida como partido. Gente, é importante falar para vocês que na mita, nessa forma de trabalho na mita, que os indígenas trabalhavam nas minas de ouro, foi exatamente o local onde mais morreram indígenas, sem falar na questão das guerras, enfim, tô falando fora essa parte, da escravização. Acho que foi a área que mais, foi a área que mais morreram nativos do continente americano, foi exatamente na mita. Que a mita, os indígenas passavam longas e longas jornadas de trabalho em minas, Vocês sabem que Minas são lugares abafados, enfim. Muitos morriam de fome porque eram forçados a trabalhar lá para extrair ouro, extrair metal, enfim. Então é uma forma de trabalho muito cruel, foi muito cruel essa forma de trabalho com os indígenas. Vários povos foram dizimados praticamente nessa questão. Então, os indígenas eram basicamente, os servos do Estado espanhol. Então, basicamente isso, pessoal. A economia girava basicamente em torno disso, da extração do metal e da questão da encomenda, que é a agricultura, porque o grande proprietário de terra, ele usava o escravizado, para trabalhar nas suas terras, e ele não precisaria pagar um imposto ao governo, porque ele já estava oferecendo ao seu escravo uma educação religiosa. Então, devido a essa exploração da mão de obra, tanto da mão de obra escravizada dos indígenas e dos africanos, isso fez com que a desigualdade social na América Espanhola fosse enorme. Vocês podem ver que naquela pirâmide social, os menores grupos são os que mais têm privilégios em relação aos demais grupos que faziam parte basicamente de toda a sociedade. Era o grupo maior social, que eram os negros e os indígenas. Então isso é o resultado, esse trabalho, a economia, enfim, a sociedade, todo é resultado dessa... a desigualdade social, na verdade, é o resultado dessa economia, Então a economia
ela de fato cresceu. A Espanha se tornou uma das grandes potências econômicas da época, até hoje é também, devido a essa exploração da mão de obra africana e da mão de obra indígena. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. A atividade está aí no WhatsApp. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi uma aula simples e não é complicado de entender essa questão da mita e da encomenda. E eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana. Se cuidem. Lembrando mais uma vez, se cuidem. E tenham uma ótima semana. Aproveitem com sua família. Enfim, pessoal, eu quero agradecer a vocês a paciência. Enfim, tchau e até a próxima semana.